Lei Complementar número 57. Paramos no artigo 26, subseção 2, da competência do Conselho Superior. Artigo 26. São da competência do Conselho Superior do Ministério Público, além de outras previstas nesta lei complementar, em outros diplomas legais ou em ato normativo do Ministério Público, inciso 1. Elaborar as listas sextuplas a que se referem os artigos 94 caput e 104, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal, observado o disposto no artigo 230 desta lei complementar. Inciso 2. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça em lista tríplice e em sessão pública e votação nominal, aberta e fundamentada, os candidatos à promoção por merecimento. Inciso 3. Indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público na entrância ou categoria para remoção ou promoção por antiguidade. Inciso 4. Recusar, no caso de remoção ou promoção voluntária pelo critério de antiguidade, o candidato mais antigo em votação nominal e aberta e por decisão fundamentada de 2/3 de seus integrantes, assegurada ampla defesa, conforme procedimento próprio previsto em seu regimento interno. Inciso 5. Indicar ao Procurador-Geral de Justiça os promotores de justiça para substituição por convocação, propor a sua desconvocação por interesse institucional ou, quando cessados os motivos da convocação, e deliberar sobre a convocação ad referendum do Conselho Superior, feita pelo Procurador-Geral de Justiça nos termos desta lei complementar. Inciso 6. Aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério Público. Inciso 7. Decidir sobre o vitaliciamento de membros do Ministério Público em estágio probatório. Inciso 8. Determinar a remoção compulsória de membro do Ministério Público nos termos desta lei complementar. Inciso 9. Aprovar o quadro geral de antiguidade do Ministério Público e decidir até 15 de dezembro de cada ano as reclamações formuladas a esse respeito. Inciso 10. Sugerir ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público a edição de recomendações sem caráter vinculativo aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços. Inciso 11. Autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo no país ou no exterior, nos termos desta lei complementar. Inciso 12. Elaborar o seu regimento interno. Inciso 13. Fixar mediante resolução os critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribuições, bem como a valoração objetiva desses critérios da frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento e outros para a aferição do merecimento do membro do Ministério Público para fins de promoção. Inciso 14. Solicitar ao Corregedor-Geral do Ministério Público informações sobre a conduta e a atuação funcional dos Procuradores de Justiça e promotores de Justiça, resguardado, quando for o caso, o sigilo legal. Inciso 15. Propor ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração do devido processo legal disciplinar contra membro do Ministério Público. Inciso 16. Propor ao Procurador-Geral de Justiça a responsabilização penal do membro do Ministério Público a quem for atribuída a prática de crime. Inciso 17. Recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a realização de inspeção nas Procuradorias de Justiça e de inspeção ou correição nas Promotorias de Justiça. Inciso 18. Conhecer os relatórios de inspeção ou correição realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, recomendando, quando for o caso, as providências que devam ser tomadas. Inciso 19. Opinar sobre o afastamento da carreira de membro do Ministério Público
que tenha exercido a opção de que trata o artigo 29, parágrafo 3, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88 para exercer cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na administração direta ou indireta. Inciso 20. Opinar sobre o ato do Procurador-Geral de Justiça que designar membro do Ministério Público para exercer as funções processuais afetas a outro órgão de execução. Inciso 21. Opinar sobre pedido de reversão e reintegração de membro do Ministério Público. Inciso 22. Indicar para aproveitamento membro do Ministério Público em disponibilidade. Inciso 23. Editar súmulas, provimentos, resoluções e outros atos de caráter normativo em matéria de suas atribuições. Inciso 24. Sugerir, por iniciativa de qualquer de seus membros efetivos, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público, providências ou medidas relativas ao aperfeiçoamento e aos interesses institucionais, bem como para melhorar a eficiência e eficácia na defesa pelo Ministério Público dos interesses sociais e individuais indisponíveis ou homogêneos. Inciso 25. Eleger dentre seus membros efetivos o seu secretário que servirá durante o mandato do Conselho Superior. Inciso 26. Eleger procuradores de justiça e promotores de justiça para integrarem a comissão de concursos de ingresso na carreira nos termos desta lei complementar. Inciso 27. Definir, mediante ato normativo, para os fins previstos nesta lei complementar, as comarcas que apresentem particular dificuldade para o exercício das funções institucionais. Inciso 28. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou por ato normativo do Ministério Público. Subseção 3. Das reuniões e sessões do Conselho Superior. Artigo 27. O Conselho Superior do Ministério Público reúne-se ordinariamente 2 vezes por mês, em datas e horário pré-estabelecidos e extraordinariamente por convocação do Procurador-Geral de Justiça ou por iniciativa de 1/3 de seus membros em data e hora não coincidentes com as sessões do Colégio de Procuradores de Justiça ou do órgão especial. Artigo 28. As sessões do Conselho Superior do Ministério Público instalam-se com a presença da maioria absoluta de seus membros, e as suas decisões são tomadas por maioria simples de votos, salvo quando a maioria qualificada for exigida por esta lei complementar ou outro diploma legal, ou por ato normativo do Ministério Público, cabendo ao presidente, além do voto unitário, o voto de qualidade em caso de empate, se de outro modo não dispuser esta lei complementar. Artigo 29. Aplica-se no que couber ao Conselho Superior do Ministério Público o disposto no inciso 9 do artigo 22 desta lei complementar. Seção 4. Da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 30. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Parágrafo 1. As atribuições da Corregedoria-Geral do Ministério Público são exercidas em todo o território nacional. Parágrafo 1. As atribuições da Corregedoria-Geral do Ministério Público são exercidas em todo o território do Estado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. Parágrafo 2. O Corregedor-Geral do Ministério Público será substituído no caso de ausência do Estado ou em seus impedimentos, férias ou licenças pelo primeiro ou pelo segundo subcorregedor-geral, nesta ordem. Parágrafo 3. Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, na primeira metade do mandato, o Colégio de Procuradores de Justiça, observado no que couber o mesmo procedimento previsto nesta lei complementar, elegerá novo Corregedor-Geral para completar o mandato vago, respondendo pelos serviços da Corregedoria-Geral até a posse do novo titular, o primeiro ou o segundo subcorregedor-geral, nesta ordem.
Parágrafo 4. Ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, na segunda metade do mandato, será aquele sucedido para a complementação do mandato pelo primeiro ou pelo segundo subcorregedor-geral, nesta ordem, ou, na falta destes, por Procurador de Justiça indicado pelo Colégio de Procuradores de Justiça, respeitadas as disposições desta lei complementar. Parágrafo 5. O segundo subcorregedor-geral do Ministério Público sucederá o primeiro subcorregedor-geral no caso de vacância a qualquer tempo e se ambos os cargos ficarem vagos. O Colégio de Procuradores de Justiça indicará outros 2 subcorregedores gerais para a complementação do mandato, aplicando-se no que couber às disposições dos parágrafos anteriores. Parágrafo 6. A Corregedoria-Geral do Ministério Público terá servidores do quadro permanente do Ministério Público, que poderão ser indicados pelo Corregedor-Geral e serão designados pelo Procurador-Geral de Justiça, cujo número será estabelecido pelo Colégio de Procuradores de Justiça de acordo com a necessidade de serviços, em tudo observados os artigos 10, inciso 3 e 6, e 12, inciso 3, da Lei Federal nº 8625, de 93. Parágrafo 7. O Corregedor-Geral será assessorado por promotores de justiça da mais elevada entrância, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça, cujo número será estabelecido de acordo com a necessidade de serviço pelo Colégio de Procuradores. Parágrafo 8. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os assessores, promotores de justiça, poderá o Corregedor-Geral submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça. Subseção 2. Da eleição e posse do Corregedor-Geral e dos subcorregedores gerais. Artigo 31. O Corregedor-Geral e os 2 subcorregedores gerais do Ministério Público são eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça no primeiro dia útil do mês de dezembro dos anos pares, em sessão especial, com início às 16 horas, independentemente de convocação, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado neste caso o mesmo procedimento. Parágrafo 1. Não se realizando por qualquer motivo, na data prevista, a eleição de que trata este artigo, outra sessão especial será convocada no mesmo mês e para o mesmo fim, com a antecedência mínima de 48 horas. Parágrafo 2. Aberta a sessão, será facultada a palavra para a apresentação dos candidatos, observada a ordem de inscrição. Parágrafo 3. Encerrada a apresentação dos candidatos e antes de iniciada a votação, qualquer procurador de justiça poderá arguir a falta de requisitos ou a inelegibilidade de qualquer candidato, caso em que o Colégio de Procuradores de Justiça decidirá pelo voto da maioria dos presentes. Parágrafo 4. A votação far-se-á mediante voto secreto e uninominal. Parágrafo 5. Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos dos presentes, não considerados os brancos e nem os nulos. Parágrafo 6. Em caso de empate na votação, observar-se-á o disposto no inciso 29 do parágrafo 2 do artigo 10 desta lei complementar. Parágrafo 7. Após a proclamação do eleito para o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, proceder-se-á pelo mesmo método e sucessivamente a eleição para os cargos de primeiro e segundo corregedores gerais. Parágrafo 8. Não havendo candidatos a qualquer dos cargos de que trata este artigo, nele serão investidos, observada a respectiva ordem, os procuradores de justiça mais antigos na carreira que aceitarem a investidura. Artigo 32. Somente poderá concorrer à eleição para o cargo de Corregedor-Geral ou do Subcorregedor-Geral do Ministério Público, procurador de justiça com mais de 3 anos de efetivo exercício no Colégio de Procuradores de Justiça e que se inscrever mediante requerimento dirigido ao presidente desse colegiado durante a primeira quinzena do mês de novembro do ano da eleição. Artigo 33. As regras de inelegibilidade e impedimento previstas nesta lei complementar
Para a eleição do Procurador-Geral de Justiça, aplica-se no que couber a eleição do Corregedor-Geral e dos Subcorregedores Gerais do Ministério Público. Artigo 34. O mandato do Corregedor-Geral e dos Subcorregedores Gerais do Ministério Público inicia-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição e encerra-se em 31 de dezembro do exercício subsequente ao do seu início. Artigo 35. O Corregedor-Geral e os Subcorregedores Gerais do Ministério Público tomam posse juntamente com os membros efetivos e suplentes do Conselho Superior do Ministério Público em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Subseção 3. Da destituição do Corregedor-Geral e dos Subcorregedores Gerais. Artigo 36. O Corregedor-Geral e os Subcorregedores Gerais do Ministério Público poderão ser destituídos do respectivo mandato pelo voto de 2/3 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos seus deveres legais. Parágrafo único. A destituição do Corregedor-Geral ou dos Subcorregedores Gerais do Ministério Público dependerá de representação do Procurador-Geral de Justiça ou de 1/3 dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça, assegurada ampla defesa e observado no que couber o procedimento previsto nesta lei para a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Subseção 4. Das atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público. Artigo 37. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras, inciso 1. Integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores de Justiça, o órgão especial e o Conselho Superior do Ministério Público e os demais órgãos, conforme o previsto nesta lei complementar. Inciso 2. Realizar correição e inspeção nas promotorias de justiça, remetendo relatórios ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 3. Realizar inspeção nas procuradorias de justiça, remetendo relatório ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 4. Acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas procuradorias de justiça, promotorias de justiça e respectivas coordenadorias em seus planos ou programas de atuação. Inciso 5. Instaurar e presidir de ofício ou por provocação dos demais órgãos da administração superior do Ministério Público ou de qualquer interessado o procedimento disciplinar preliminar, bem como o processo administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público. Inciso 6. Arquivar o procedimento disciplinar preliminar nos termos desta lei complementar. Inciso 7. Propor ao Procurador-Geral de Justiça, em relatório conclusivo de processo administrativo disciplinar, instaurado contra membro do Ministério Público e absolvição do acusado ou a aplicação da sanção disciplinar que entender cabível. Inciso 8. Solicitar ao Colégio de Procuradores de Justiça a constituição de comissão especial formada por procuradores de justiça e ou promotores de justiça, indicando os nomes dos respectivos integrantes, com a finalidade de auxiliar eventualmente no desempenho de atribuição de caráter orientador da Corregedoria Geral do Ministério Público. Inciso 9. Propor ao Conselho Superior do Ministério Público o vitaliciamento ou não de promotor de justiça em estágio probatório, mediante relatório circunstanciado sobre a atividade funcional e a conduta do vitaliciando. Inciso 10. Opinar sobre pedido de promoção ou remoção, informando ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a atividade funcional e a conduta dos inscritos no respectivo certame. Inciso 11. Propor ao Procurador-Geral de Justiça, ressalvada a iniciativa deste, a designação de membro do Ministério Público para o exercício de atribuições funcionais em substituição e ou em caráter cumulativo. Inciso 12. Expedir recomendação, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução. Inciso 13. Determinar, organizar e supervisionar os assentamentos relativos às atividades funcionais e à conduta dos membros do Ministério Público,
coligindo todos os elementos necessários à apuração de seu merecimento. Inciso 14. Expedir súmulas, provimentos, resoluções e outros atos normativos, visando a regularidade ou aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público nos limites de suas atribuições. Inciso 15. Apresentar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Colégio de Procuradores de Justiça, até o último dia útil do mês de março de cada ano, relatório circunstanciado com dados estatísticos sobre a atividade das Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça relativas ao exercício anterior, propondo as medidas que entender necessárias ao aprimoramento das atividades do Ministério Público. Inciso 16. Prestar aos demais órgãos da administração superior do Ministério Público, de ofício ou a pedido destes, nos limites das atribuições da Corregedoria Geral do Ministério Público, as informações necessárias ao desempenho das atribuições conferidas aos referidos órgãos, resguardado, quando for o caso, o sigilo legal. Inciso 17. Dirigir e distribuir os serviços administrativos da Corregedoria Geral do Ministério Público. Inciso 18. Organizar o serviço de estatística das atividades funcionais do Ministério Público e, para esse fim, aprovar o modelo e a periodicidade do relatório das atividades. Inciso 18. Organizar o serviço de estatística das atividades funcionais do Ministério Público e, para esse fim, aprovar o modelo e a periodicidade do relatório de atividades dos membros do Ministério Público a ser apresentado à Corregedoria Geral. Inciso 19. Requisitar das secretarias do Tribunal de Justiça e da Justiça Militar, dos cartórios judiciais e extrajudiciais ou de qualquer repartição judiciária, cópia de peças referentes a feito judicial, bem como certidão ou informação referente à atividade funcional ou à conduta de membro do Ministério Público. Inciso 20. Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou por ato normativo do Ministério Público. Parágrafo 1. Dos assentamentos de que trata o inciso 13 deste artigo, deverão constar os registros de: alínea A. Fatos e conceitos relativos à conduta pessoal do membro do Ministério Público na sua vida pública ou particular. Alínea B. Documentos e trabalhos dos membros do Ministério Público relativos ao exercício de suas atribuições. Alínea C. Comprovante das referências constantes de pedido de inscrição do interessado em concurso de ingresso na carreira. Alínea D. Anotações resultantes da inspeção permanente dos procuradores de justiça sobre os serviços dos promotores de justiça. Alínea E. Anotações das referências em julgados dos tribunais sobre a atuação dos membros do Ministério Público. Alínea F. Anotação das observações e ou recomendações feitas em correições ou visitas de inspeção. Alínea G. Atuação em comarca que apresente particular dificuldade para exercício das funções institucionais, conforme definido em ato normativo do Conselho Superior do Ministério Público. Alínea H. Contribuição à melhoria dos serviços do Ministério Público. Alínea I. Frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Alínea J. Aprovação de teses apresentadas em congressos nacionais ou estaduais do Ministério Público. Alínea L. Publicação de artigos, monografias ou livros relacionados às funções institucionais do Ministério Público. Alínea M. Obtenção de prêmio, diploma, título, medalha e outras distinções de relevância relacionados ao exercício das funções institucionais do Ministério Público. Alínea N. Participação em lista tríplice para promoção por merecimento. Alínea O. Outras informações pertinentes. Parágrafo 2. Das anotações a que se refere o parágrafo anterior, quando importarem em demérito,
será dada preliminarmente ciência ao membro do Ministério Público interessado, que poderá apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 3. Se a justificativa não for aceita pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, o interessado poderá recorrer ao Conselho Superior no prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão, e somente se improvido recurso, será lançada a anotação no respectivo prontuário.